Olá e bem-vindos. Hoje vamos analisar aqui um tema mesmo fundamental para a saúde, que é o uso de antibióticos. Vamos basear-nos em artigos científicos, diretrizes recentes. O objetivo é perceber como nos afetam, os riscos do excesso e, claro, como usá-los melhor. Queremos mesmo destilar o essencial disto. Exato. Ok, vamos lá então. Toda a gente sabe que combatem infecções, mas a coisa não fica por aí, pois não? Há efeitos em cascata e até um risco para a medicina como a conhecemos. É isso mesmo. Muitas vezes o foco é só na bactéria que queremos eliminar, mas o impacto é francamente mais vasto. Uhum, E o uso indiscriminado, quer dizer, especialmente para infecções virais, onde eles não fazem rigorosamente nada, isso levanta sérias preocupações. certo. Vamos começar então pelo corpo. Os antibióticos, bem, eles não distinguem as bactérias más das boas, certo? Não de todo. Atacam a nossa microbiota intestinal, aquelas bactérias que são essenciais para a digestão, para os nutrientes, para a imunidade. Precisamente. E isso causa o que chamamos de disbiose intestinal. É um desequilíbrio, no fundo. Disbiose? Sim. E há estudos que mostram que mesmo tratamentos curtos Hum. podem diminuir a diversidade dos micróbios no intestino e até aumentar a permeabilidade intestinal. Aumentar a permeabilidade. Isso quer dizer que o intestino fica, tipo, mais aberto a coisas que não deviam passar? Exatamente. Enfraquece a barreira protetora. E aí podem entrar toxinas, por exemplo. Isso depois ativa a inflamação no corpo, E, através de mecanismos como, por exemplo, o inflammasoma NLRP3, que é como um sinal de alarme para o sistema imunitário. e as consequências diretas disso? São aquelas coisas como diarreia, cólicas. Sim, isso. Gases também. E um risco maior de infecções por outros micróbios oportunistas, como o Clostridioides difficile, que dá diarreias graves, ou fungos como a Cândida. Uhum. E o que é mais preocupante, talvez, é que esta disbiose está a ser ligada a doenças crónicas. Coisas como colite, síndrome do intestino irritável, A sério? sim, fígado gordo, até mesmo cancro coloretal e diabetes. Parece haver uma ligação. Uau! E o impacto pode ir ainda mais longe. Há investigação que sugere que isto afeta o chamado eixo intestino-cérebro. Intestino-cérebro? Sim. Olha, uma meta-análise recente levantou até a hipótese de uma ligação entre o uso de antibióticos e um risco aumentado de certas condições psiquiátricas. Como assim? Bem, como depressão, ansiedade e até mesmo esquizofrenia, segundo essa análise. Claro que é complexo, mas a perturbação do intestino parece ter ecos no cérebro. Basicamente, mexe com a nossa homeostase imunitária e a resistência a patógenos. Isso é muito sério. E agora, passando do individual para o coletivo, que é onde a coisa fica mesmo interessante. Ou preocupante. O uso excessivo acelera a resistência bacteriana. Sem dúvida. A OMS alerta que isto é um dos maiores desafios de saúde globais. E os números já assustam, não é? Mais de 40% de E. coli resistentes a certos antibióticos. Sim. As cefalosporinas, por exemplo. E cerca de 35% dos Staphylococcus aureus são MRSA, resistentes à meticilina. Mas a resistência não é algo que acontece naturalmente. Porque é que o uso excessivo é que é o problema? A resistência é um fenómeno natural, sim. As bactérias evoluem. Mas o uso massivo e muitas vezes inadequado de antibióticos funciona como um acelerador brutal. Ah, claro. Seleciona as bactérias que já têm alguma resistência e elas multiplicam-se. O resultado são as chamadas superbactérias, resistentes a múltiplos antibióticos. E aí? E aí, infecções que antes se tratavam facilmente tornam-se difíceis ou mesmo impossíveis de curar. Já há uns anos que alguns autores alertavam para uma alarmante falta de novas drogas, principalmente para as bactérias gram-negativas, que são especialmente tramadas. Percebo. E se pensarmos no panorama geral, os CDC, nos Estados Unidos, avisam que podemos perder a capacidade de fazer coisas essenciais em segurança. Cirurgias, transplantes, tratar doentes com cancro, tudo isto depende de conseguirmos controlar infecções. É verdade. E para piorar, desenvolver novos antibióticos é um processo lento, caro e francamente pouco atrativo para a indústria farmacêutica, o que agrava a crise. E esta crise não vem do nada, pois não. Parece que as práticas de prescrição têm um papel importante. Infelizmente sim. Há estudos que indicam que nós, profissionais de saúde, contribuímos. Nos Estados Unidos, estima-se que uns 30% das prescrições são desnecessárias. Exato. Muitas vezes para gripes, constipações, coisas virais onde o antibiótico não faz nada. São milhões de prescrições a mais por ano. E junta-se a isso uma certa falta de atenção à recuperação do microbioma depois do antibiótico.
Como assim? Raramente se recomendam probióticos ou dietas específicas para ajudar o intestino a recuperar, apesar de haver evidência que suporta isso. Curiosamente, até algumas diretrizes importantes, por exemplo, da Associação Americana de Gastroenterologia, nem falam na suplementação com probióticos para a recuperação. E levanta também a questão da comunicação. Nem sempre se explicam bem os riscos dos antibióticos ou as alternativas que existem, Alternativas como? como testes rápidos para ver se é vírus ou bactéria, ou a estratégia de espera vigilante, que é basicamente monitorizar a situação antes de avançar logo com o antibiótico. Às vezes, cede-se um bocado à pressão do paciente que quer sair da consulta com uma receita na mão. Pois isso acontece. Então, na prática, o que é que isto tudo significa? O que podemos fazer? Bem, o fundamental é usar antibióticos só quando há mesmo a infecção bacteriana, confirmada ou com suspeita clínica muito forte. Certo. E sempre com a dose correta durante o tempo correto, que deve ser o mais curto possível que seja eficaz. Para vírus, olha, o tratamento é para os sintomas. Descanso e hidratação. A tal espera vigilante também pode ser uma opção em certos casos, imagina. Sim, recomendada em muitas situações, como otites médias em crianças, por exemplo. E quando o antibiótico é mesmo necessário, aí é crucial pensar em proteger a microbiota. E como é que se faz isso? Dietas ricas em fibras pré-bióticas, que são o alimento das bactérias boas, e alimentos fermentados podem ajudar. Iogurte natural, kefir, chucrute. E a suplementação com probióticos específicos também parece ser útil para minimizar os danos, segundo algumas revisões. Faz sentido, não é? É como cuidar do jardim interior depois de uma tempestade. Gosto dessa analogia. E para além disso? Há outras medidas importantes, claro, os programas de Antibiotic Stewardship nos hospitais e centros de saúde para garantir o uso racional. O desenvolvimento e uso de diagnósticos rápidos. Sim. Controlar a venda sem receita, que ainda acontece em alguns ciclos, e, claro, promover a vacinação, que previne muitas infecções logo à partida. E a higiene básica. E é essencial explicar às pessoas porque é importante completar o tratamento quando prescrito e dar orientações sobre como recuperar a saúde intestinal depois. Portanto, resumindo, os antibióticos são vitais, sem dúvida, mas o uso descuidado paga-se caro. Exatamente. Prejudica a nossa saúde individual, desequilibra o intestino com potenciais consequências a longo prazo e ameaça a saúde de todos ao alimentar a resistência bacteriana. A mudança é mesmo urgente e passa por todos nós. Pelos profissionais de saúde, que têm de prescrever com muito critério, e orientar na recuperação do microbioma. Certo? Pelas políticas de saúde que devem reforçar o uso racional, a investigação, a educação. Temos mesmo de preservar a eficácia destes medicamentos. São essenciais. Sem dúvida. E fica talvez uma reflexão final. Dada esta ligação tão profunda entre os nossos micróbios e a saúde em geral, como é que as abordagens médicas no futuro poderão evoluir? Talvez, para além de simplesmente matar o patógeno, passar também a cuidar ativamente destes nossos ecossistemas internos, mesmo durante um tratamento para uma infecção. É uma excelente questão para pensarmos. Obrigada. Obrigado.